Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando para trazer hoje o nosso sexto dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E a palavra de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Salmos 39, 4. Estou aqui na terra só por um pouco de tempo. Salmos 119, 19. A vida na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na terra. A vida é descrita como uma neblina, como um corredor rápido, como um sopro e assim também como um fio de fumaça. A Bíblia ainda nos diz: nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. Para usar a sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades primordiais. A primeira delas é em comparação com a eternidade. A vida é extremamente breve. E a segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado a essa terra. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como ele a vê. Davi orou, então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui nesta terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Oração de Davi. A Bíblia compara por várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária, como se fosse em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem seu destino final. Você só está aqui de passagem, apenas como visitante. A Bíblia ainda usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitantes, viajante, vigilantes, para descrever a nossa breve estadia aqui na terra. E Davi disse: viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários nesta terra. Muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar na Califórnia, mas elas ainda são cidadãs do seu país de origem. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitantes, chamados de Green Card, ao qual lhes permite trabalhar neste local. Embora não sejam cidadãos americanos, os cristãos deveriam carregar Green Cards espirituais, para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu e não na terra. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos que não são crentes. Tudo o que eles pensam é sobre esta vida aqui na terra. Os verdadeiros cristãos compreendem que há muito mais para viver do que uns poucos anos que passamos neste planeta. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é no céu. Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar em ter de tudo, em querer ter tudo, em buscar cada vez mais o querer e o querer incontrolável. Quanto mais você quer, mais você busca. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida ao mundo ao redor. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. E a Bíblia ainda nos diz: vocês estão traindo a Deus. Se tudo o que vocês querem é viver do seu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que possível, vocês vão acabar tornando-se inimigos de Deus. Imagine que você tenha sido convidado por seus pais para atuar como embaixadores em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua, se adaptar àquela cultura e a alguns costumes de diferentes culturas, a fim de ser cortês e cumprir a sua missão ali ao qual você foi designado. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando a cumprir a sua missão, você teria de ter contato e se relacionar com o próprio inimigo. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se aproximasse, se apaixonasse por ele, preferindo-o do que a sua própria pátria natal, do que a sua própria terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados. A sua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como o próprio inimigo.
Você seria, então, neste momento, visto como um traidor da sua própria pátria. A Bíblia ainda nos diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído o seu reino e o seu rei. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu próprio lar. Como se enganam? Aqui não é o seu lar. A Bíblia ainda é clara: amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade com as coisas deste mundo. Não satisfaçam o ego em juízo da própria alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação simplesmente temporária o que nós estamos vivenciando nesta terra. Já fomos avisados de que os que têm um contato frequentemente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo o que nele há serão passageiros. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos pelas coisas do mundo. Com todas as fascinantes atrações, com as mídias cativantes e agradáveis experiências disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. É somente ao lembrarmos que a vida é um simples teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária que os encantos dessas coisas perderão o domínio sobre a nossa vida. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que vemos agora estão aqui, hoje, e amanhã se foram, e nós não iremos levar nada junto. Mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre, juntamente conosco na eternidade. O fato de a Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições, rejeições e muitas tribulações neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem nunca serem cumpridas, algumas orações parecem que nunca vão ser respondidas, e algumas situações parecem até serem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamentos e desgostos nesta vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não era para sermos. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Vivemos em busca da felicidade. No entanto, ela não tem endereço, ela não tem um lugar. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido a habilidade de voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque foi feito para algo ainda maior. Você terá momentos felizes, sim, por aqui, muitos, mas nada será comparado ao que Deus tem planejado para você na eternidade. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores e princípios. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. C.S. Lewis comentou: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. E a Bíblia ainda nos diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou o sucesso popular, como determina o mundo. A vida em abundância não tem relação com abundância material. Prosperidade, não quer dizer simplesmente prosperidade financeira. Vai muito além disso tudo. E a fidelidade a Deus não garante o sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias, em coisas materiais. Paulo foi fiel e, mesmo assim, acabou em uma prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram a prosperidade, o sucesso e o poder nesta vida, mas os que trataram esta vida como uma atribuição temporária e viveram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Eis o que a Bíblia nos diz sobre
a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros nesta terra. Estavam esperando uma pátria melhor. Uma pátria celestial, a ditosa cidade. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. O seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer os restos dos teus capítulos. Aqui é só uma parte. É preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte, no mesmo navio do qual o presidente dos Estados Unidos estava. Multidões ovacionavam, aplaudiam e elogiavam, como uma banda militar com um tapete vermelho, faixas, e a imprensa recepcionavam o presidente ao voltar para o seu lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. E muito ressentido e com sentimentos de autocomiseração, começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou-lhe, gentilmente: mas, meu filho, você ainda não chegou em casa. Calme-se, esta não é a tua casa. Não terão passado os 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame. Porque eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Porque gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar para sempre? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale todo esse esforço, lembre-se de que você ainda não chegou a casa. Na morte, você não vai abandonar a sua casa, você vai para a sua casa. A sua casa real, a sua casa de direito. Um tema para reflexão. O mundo não é o meu lar, o mundo não é o seu lar, o mundo não é o nosso lar. Um versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Uma pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver neste exato momento? O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Aonde você tem dispensado a sua sabedoria? Aonde você tem depositado o seu coração? Sobre quem você tem jogado as suas dores, o seu cansaço, suas lamentações? Porque sim, Ele próprio nos diz: lance sobre mim todos os seus fardos e eu vos aliviarei. Essa passagem aqui é somente um teste. Que Deus abençoe o seu dia, que você reflita nesta mensagem. Que Deus abençoe a sua família. Um beijo grande no teu coração e de todos. E até breve.